Então, o farmacêutico, ele hoje está habilitado, né, pela RDC 586, a prescrever fitoterápicos, nutracêuticos, Uhum. que são os medicamentos isentos de prescrição que eu te falei. Ele precisa fazer a especialização em fitoterapia, não? Não exatamente em fitoterapia, não. Em pós-graduação em estética mesmo. Hum, Na verdade, a Anvisa é bem exigente com relação às boas práticas de manipulação. Então, a gente tem vários POPs, que são os hum. que fazem o registro e a orientação de como tudo deve ser feito. Que a gente tem a pós em estética. Você acha que o cara que fez estética e é associado sabe fazer, ou fez uma pós também em fitoterapia, você acha que ele consegue melhores resultados Com do toda ponto de vista certeza. estético? Por Com toda conhecer. certeza. Porque, assim, essa é a parte difícil da prescrição, que muita gente tem Hum, dificuldade. Por exemplo, eu quero passar alguns ácidos associados. E aí, eu vou passar em qual base? Porque precisa ter uma base de hum. creme. E existem diversas bases de cremes, né, para você colocar manipulado. Deixa legal. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Pessoal, hoje a gente está fazendo um podcast bem específico de uma área assim que eu acho que nem todo mundo domina. Estou trazendo aqui para vocês para discutir um pouco sobre farmácia de manipulação. Estou trazendo aqui a doutora Aline, que, né, futuramente vai ser a nossa coordenadora. A gente está pleiteando aí uma pós em, em farmácia de manipulação, que é algo que acredito, né, não sei muito bem, não é a minha área, mas eu queria ver como é que realmente isso funciona dentro do mercado, né, dos manipulados. E aí eu gostaria, né, professora Aline, que você se apresentasse, para o pessoal te conhecer um pouco. Claro. É prazer, boa noite, é um prazer estar aqui com você. E, na verdade, eu sou formada em farmácia, né? E sou especialista também em prescrição de fitoterápicos, de suplementos, de nutracêuticos e análises clínicas na farmácia clínica. Então, assim, na verdade, eu faço toda essa parte de estudo de doses, de interações medicamentosas, como fazer associações de ativos fitoterápicos, que nem todos os produtos que são fitoterápicos são de fato naturais, tão Hum, naturais assim. Por quê? Porque também tem efeitos colaterais. Então, tem todo esse cuidado que tem que ser passado na prescrição magistral. Então, a prescrição magistral, que é a prescrição de manipulados, ela realmente necessita de um cuidado maior, de uma maior atenção e de um maior estudo, né? Porque não é tão simples quanto prescrever um medicamento de drogaria que já é pronto e só tem aquela dose. Mas, ao mesmo tempo, tem inúmeras vantagens, que são as vantagens de você poder individualizar o tratamento de cada paciente. legal, isso é bom. E, bom, eu estava pensando, como não é minha área, hoje, dentro do mercado dos manipulados, quem pode prescrever? Só, Então, só o hoje farmacêutico? Não, hoje, na verdade, os médicos podem fazer prescrição total, né? Tanto de MIPs, que a gente chama de medicamentos isentos de prescrição, quanto de medicamentos controlados, que é exclusivo de prescrição médica. E hoje também biomédicos podem prescrever para fins estéticos, fisioterapeutas podem prescrever a fins de tratamentos de dor, analgesia, e farmacêuticos e nutricionistas, claro, também podem prescrever MIPs. Então, todas essas classes podem prescrever os medicamentos isentos de prescrição médica, que são os medicamentos controlados, de controle Ou seja, especial. daqui a pouco, então, você está me dizendo que os especialistas em estética poderão prescrever? Sim, poderão prescrever dentro de algumas ressalvas na resolução deles, tá? Que Hum, exige algumas coisinhas. Eu posso depois mostrar e mandar também a lei, mas tem um artigo específico falando sobre as especificações do biomédico esteta, que tem que comprovar, conclusão do hum. curso, a pós-graduação em estética, a especialização mesmo para que ele possa prescrever. E mesmo assim, é para que ele possa prescrever medicamentos isentos de prescrição médica. Ele precisa fazer a especialização em fitoterapia, não?
exatamente em fitoterapia, não. Em pós-graduação em estética mesmo. Bom saber. Bom, queria que você contasse para nós. Eu vejo muita gente na dúvida, né, de como é que esses manipulados são feitos. Existe, né, como a gente lá em análise clínica, a gente tem uma preocupação muito com o controle de qualidade, né, faz manutenção nas máquinas, passa Uhum. controle. E eu queria saber se dentro da farmácia de manipulação, que você chama magistral, né, o nome É uma mais farmácia bonito, magistral, queria saber exatamente é o se lá setor. também acontece isso. Sim, na verdade, a Anvisa é bem exigente com relação às boas práticas de manipulação. Então, a gente tem vários POPs, que são os Hum, que fazem o registro e a orientação de como tudo deve ser feito. Então, tudo é detalhado. Desde paredes, desde tudo tem que seguir um padrão. As balanças, tem a uma limpeza das RDC lá, qualquer. balanças. Tem os POPs mesmo, mas chama POPs, que são os POPs Uhum. específicos para boas práticas de manipulação. Então, assim, para fazer a manipulação, quais podem ser utilizados, quais as bancadas, se os medicamentos que não podem ter contaminação cruzada. Tem laboratórios separados, laboratório de dermatos, né, que são os produtos dermatológicos, eles são separados dos produtos do laboratório de sólidos. E Hum, há também um outro laboratório, que é o laboratório de nutracêuticos, que são as gomas, os pirulitos, que tem hum, muita gente, inclusive, que não conhece, mas é muito legal de associar ativos nessas formas farmacêuticas diferentes, que legal. por ter pessoas que têm dificuldade mesmo de deglutir cápsulas. Então, é bem interessante. E outro laboratório, que é o de hormônios, que também é separado, tá? Então, é Hum, tudo assim, tudo com maior cuidado com contaminação cruzada, tá? Então, ao mesmo tempo, tem limpeza de todas as bancadas, fez uma fórmula, tem limpeza da bancada. Antes dessas matérias-primas subirem até o laboratório, tem o controle de qualidade quando o produto chega do fornecedor. Então, tem hum, uma sala específica para isso, onde é feito o controle de acordo para ver se veio tudo de acordo com o laudo. A temperatura, a dissolução, o tempo de fusão. Então, é feito todos esses controles. Se veio em desacordo com a ficha, o laudo, aí volta para o fornecedor para que ele envie novamente. Então, tem todo um controle ali, uhum. desde o início até o final, sabe? Em todas as conferências. Eu estava pensando aqui, quem é o responsável por realmente manipular o insumo e gerar, sei lá, o fármaco? É o farmacêutico ou tem outro Então, na profissional que trabalha verdade, com são vocês? os técnicos, né, de laboratório, eles fazem a manipulação. A única manipulação que é exclusiva de farmacêutico é a manipulação de hormônios, né? Aí a pesagem de controle especial dos medicamentos de controle especial é feito Hum. pelos farmacêuticos. Você acha que eu estava pensando aqui, a gente tem a pós em estética, você acha que o cara que fez estética e é associado sabe fazer, ou fez uma pós também em fitoterapia, você acha que ele consegue melhores resultados, sim, Com do toda ponto de vista certeza, estético, com por toda conhecer? certeza. Por ele conhecer tudo, porque assim, essa é a parte difícil da prescrição, que muita gente tem Hum, dificuldade. Por exemplo, eu quero passar alguns ácidos associados. E aí, eu vou passar em qual base? Porque precisa ter uma base de hum, creme. E existem diversas bases de cremes, né, para você colocar poxa, manipulado. legal. Existe o creme aniônico, o creme não iônico. Então, qual o tipo de base que comporta mais ácidos? E comporta ácidos melhor, de forma que ela fique de uma forma mais agradável e com sensorial melhor. Ah, Então, o fato desse farmacêutico ou desse biomédico, né, esteta, ele ter esses conhecimentos vai fazer total diferença na prática dele. eu sei que o pessoal prescreve muito, por exemplo, fitase mais zinco. Então eles Sim, prescrevem muito quando o pessoal é indicado para fazer né, uma toxina botulínica, né, que o pessoal chama aí popularmente de Botox. sim, Normalmente o pessoal fala, toma
5 dias antes e toma, sei lá, 26 dias depois. Eu não sei se Uhum. isso está já configurado no artigo científico ou se alguém criou. Imagino que deva ter escrito isso em algum lugar. Sim. Então, eu sei que tem na farmácia pronto, mas você poderia pedir para manipular uma cápsula que viesse junto, tipo Fitase Zinco. Pode ser que isso é possível? É possível sim. A gente Poxa, faz boa. bastante para prolongar o efeito do Botox, Vitase mais Zinco. É Hum, uma fórmula realmente muito utilizada pelos dermatologistas, por esteticistas, né? Justamente por ajudar nesse prolongamento aí do efeito do Botox. Geralmente é poxa. utilizado uns 5 dias antes e uns 5 dias depois para um efeito melhor, mas pode continuar sendo utilizado, não tem problema nenhum. E a gente também tem o que eu chamo, assim, que eu acho que é o maior potencial da manipulação, é o poder de associar o oral com o tópico, sabe? Hum, Então, claro que após um botox, né, após a aplicação de uma toxina, não pode ser de imediato aplicado nada, mas seguindo o período correto, a gente pode ter também um de uso tópico. Tem algumas ah, fórmulas que ajudam a a prolongar esse prolongar. efeito do Olha aí, ó. Eu botox. não sabia disso, eu faço muito Botox. Esse período normalmente a gente pede para o paciente aguardar 24 horas, Uhum, sem fazer atividade física, isso. principalmente, né, para tentar realmente prolongar esse efeito. Uhum, Ó, mas é bom saber, acho que tem muita gente que faz Botox e não deve conhecer essa sim. prática. Eu acho que não só o Botox, na verdade, não é só o Botox mesmo, né? Mas todos os procedimentos estéticos e procedimentos também, por exemplo, emagrecimento, né? Vários. É Hum, interessante fazer essa associação do oral com o tópico. É interessante observar o intestino. Eu vejo, assim, hoje a grande. Não só hoje, né? Mas de um tempo para cá, todo mundo vem muito falando em emagrecimento, emagrecimento. E por uhum. vezes, vou pro mais famoso agora do mercado, né? Vou pra canetinha, O Ozempic vou pro famoso. Ozempic. E aí o que que acontece? Não trata intestino. Se você não trata intestino, você não absorve bem os nutrientes. O Ozempic já tem a questão do efeito dele de retardar a absorção intestinal, absorção dos alimentos. Então, ali já vai potencializar a possibilidade de aparecimento de gases, de alguns desconfortos Hum, abdominais. E, além disso, para início de qualquer tratamento, o paciente, se ele tiver com o intestino ruim, ele não consegue absorver nutrientes da dieta, por exemplo. Então, por vezes, ele tem mais dificuldade em emagrecer e às vezes, eu tô fazendo tudo, eu tô me alimentando, tô fazendo atividade física. Tá, mas como que tá o seu intestino? Como que tá a sua absorção intestinal? Tem uma desbiose ali? hum. Então, é importante o acompanhamento do paciente como um todo. Os nutricionistas hoje eles pegam bem pesado nessa questão, né, do trato gastrointestinal. Eu Sim. estava pensando aqui me pegou uma questão. Hoje, assim, quem pode prescrever eu falando de forma legal, né? Quem pode pegar um receituário e fazer uma associação e prescrever algum fitoterápico, algum manipulado, sei lá, que seja para fins de ganho de Massa massa muscular. muscular, aumento de libido, Uhum. que eu sei que tem vários compostos, né? Sim. Então, ou quem está dentro da estética, assim, quem legalmente pode falar assim, não, posso pegar, prescrever, carimbar aqui, assinar e mandar para uma farmácia de Uhum. manipulação que eles vão aceitar. Então, o farmacêutico, ele hoje está habilitado, né, pela RDC 586, a prescrever fitoterápicos, nutracêuticos, Hum, que são os medicamentos isentos de prescrição que eu te falei. Então, esses medicamentos isentos de prescrição, eles envolvem também os fitoterápicos e nutracêuticos. Só que hum, hoje surgiu, né, há uns 2 anos, mais ou menos, atrás, uma resolução específica para nutricionistas de que eles precisam prescrever fitoterápicos tendo a especialização em fitoterapia, né? Então aí teve-se essa restrição, uhum. em que a gente não ficou muito aí
sabendo sobre como está sendo efetuado esse controle especificamente, mas de qualquer forma é exigido. Mas se chegar lá, por exemplo, chega lá um receituário com carimbo lá do nutricionista assinado, vocês, teoricamente, a farmácia faz. Faz a Ou ela vai manipulação. atrás para ver Não, geralmente se ele ele. já vem, né, com a especialização também, a maioria coloca a especialização no Que já carimbo. coloca lá que é fitoterapia. Isso. Não sendo isso, não pode. Então, outro profissional da saúde, Outro teoricamente, não profissional poderia. de saúde pode, por ser medicamento isento de prescrição. Só que, Hum, assim, é aquela questão, é meio arriscado, né? Então, por exemplo, um fisioterapeuta, ele pode prescrever, ok. Ele pode, sim, prescrever. Só que é igual eu te falei no início, o fitoterápico, ele não é brincadeira, ele Será não que ele é sabe o o- risco, as sabe, condições disso. adversas, né? Que Exato, possa. porque tem reações adversas, tem interação. Então, o paciente, por vezes, ele não toma só isso. Principalmente para um fisioterapeuta, ele está tomando um analgésico, um anti-inflamatório ou um antibiótico que foi prescrito por um médico. E aí ele passa alguns suplementos fitoterápicos, que por vezes eles acabam com a ação do analgésico, Uhum. ou eles têm o poder de piorar, depende do ativo. Então, essa análise tem que ser feita muito bem para que seja agregado valor e não uma piora do paciente. Então já dá para ver que não é uma área de brincadeira, né? Não, não é. Bastante O séria, né? pessoal acha assim, ah, eu vi fulano tomando, vou querer também, vou fazer aqui tantos miligramas e pega a fórmula aleatória de internet e não é assim. Realmente tem que ter um cuidado Como é que funciona porque essa questão de formulação, assim? Como é que eu sei? Eu teria que ter feito uma especialização em fitoterapia para eu saber quantos miligramas de cada composto eu coloco? hoje tem muitos cursos sobre prescrição, né? De medicamentos, de suplementos Hum, fitoterápicos, nutracêuticos, que provém ali das frutas também, tem blends. Então, assim, hoje você já consegue ter mais acesso a essas informações por meio de cursos, não precisando ser exclusivamente uma, uma especialização. Só que é muito diferente, claro, né? Porque você, pegando uma especialização, você vai pegar o passo a passo. Então, o início. Como que eu prescrevo? uhum. Porque tem muito nutricionista que sai e não sabe o básico, assim, como que eu vou prescrever? E agora? Né? Eu pego aqui as doses, vou olhando aqui as doses usuais na internet, vou colocando qualquer um, eu posso colocar junto? Essa é a questão de saber quais podem ser associados. Tem alguns, de fato, que são especializados, alguns Uhum. cursos, por exemplo, de um dia para nutrição clínica, sabe? Eu não vejo muito isso para biomédicos, né? Eu nem sabia que eles poderiam prescrever. É mais biomédicos estetas mesmo, dentro dessas restrições. Mas, por exemplo, para farmacêuticos, os farmacêuticos acabam indo para os cursos de nutricionista, né? Mas não tenho ainda hoje, por exemplo, cursos grandes, congressos específicos para farmacêuticos, para prescrição, Tá, com estudos. se a gente pensasse assim, eu sou biólogo, aí eu quero fazer uma pós em fitoterapia, em farmácia de manipulação. Em É, prescrição, é, né? Eu acho que em prescrição de quais profissionais, manipulados. todos os profissionais da saúde poderiam fazer uma pós dessa? Sim, os que podem prescrever os MIPs, né, que são os medicamentos isentos de pressão, sim, Então, enfermeiro, fisioterapeuta, sim, farmacêutico, biólogo, nutricionista. isso, os que podem. O biólogo, eu confesso que eu não sei, não conheço a Mas é porque hoje tem legislação. biólogo esteta, né? Tem Hoje, também. eu não Aí eu sei não se, sei se tem uma legislação específica para é, biologia estética, para ver se eles podem prescrever MIPs ou não. por exemplo, se eu for fazer, sei lá, um peeling, usar um ácido retinóico, por exemplo, quem pode pedir? Aí, O biomédico esteta pode. não. Aí, Sempre, ácido retinóico, medicamento de controle especial, ele é um medicamento de controle especial. só Então, é médico. só prescrição médica. Então, Hum, mesmo farmacêuticos, esteta, ele também não pode prescrever, porque ele também não está apto a não, prescrever não tem essa, medicamentos de não tem controle. habilidade para isso. Ah, Exatamente. legal. A legislação não permite.
Pô, muito bom. Eu fico pensando assim, quem fiscaliza, por exemplo, eu peço para manipular sei lá, agora não vem a cabeça, mas Hum. eu peço para manipular algo, sei lá, Um um tribulus. proviron, um tribulus, pode ser Uhum, associado sei lá, a maca peruana. uhum. Quem é que me garante que naquele comprimido que eu tô tomando tem, ou naquela cápsula que eu tô tomando, tem isso mesmo? Tá aquela concentração certa? Porque depois que saiu da farmácia de manipulação, assim, eu vou usar acreditando que a farmácia preparou seguindo aquela receita. Claro. O que a gente tem que desconfiar, eu imagino, né, que não é minha área, às vezes do preço. Porque às vezes Isso. você Isso faz envia total diferença. você envia sua receita para, sei lá, Uhum. três farmácias de manipulação e o preço normalmente ele vem muito próximo ali. Sim, Agora, é quando você pega geralmente uma média, né? você pega uma farmácia que está fazendo o manipulado A por 300 e o outro que está fazendo, sei lá, por 100, dá para desconfiar ou é porque a outra farmácia tem mais dinheiro e está na promoção? Porque Então, na verdade, o insumo é o mesmo, né, teoricamente. como eu te falei sobre a questão dos POPs, é exigido que toda farmácia de manipulação tenha esse controle mesmo, controle de qualidade, controle de etapa a etapa, desde a entrada da matéria-prima, né, na farmácia, até a manipulação, até a saída desse medicamento para entregar ao paciente. É, claro que assim, são questões, eu acho que até de mercado, não só de Hum, mercado da manipulação em si, mas essa questão de valores, ela realmente dá um ponto assim a poder haver uma certa se questionar, desconfiança, um né? questionamento, porque se algo é R$ 100 e algo é 300, ou algo, por exemplo, é 100 e algo é 500, Hum, é, é um pouco estranho, por quê? Porque matérias-primas são geralmente dos mesmos fornecedores. Então, a não ser que ele tenha assim, um super, hiper, mega acordo com um fornecedor, mesmo assim é muito difícil, porque tem toda a questão de. A manipulação envolve tudo, envolve várias áreas, ela envolve laboratório, então ela envolve a série de funcionários para isso, além dos potes, dos insumos, então, da venda. Então, na verdade, é para uhum. que haja um padrão, mais ou menos, ali de valor. Nada muito absurdo, assim. Sim, tava aqui pensando, então quer dizer que quem vai lá dentro do laboratório e faz o manipular aquela receita que eu enviei Uhum. é um técnico de farmácia e e o farmacêutico no nível superior ele controla, ele fiscaliza para ver se isso está sendo feito Ele faz de toda a forma correta. fiscalização do laboratório, de todos os laboratórios, conforme eu te falei, né? São Uhum, separados sim. laboratórios, sólidos, líquidos, nutracêuticos, O hormônios. farmacêutico pode manipular se ele quiser, Pode, pode, ele é apto a manipular. ele pode fazer também. Sim, também. É mais porque o papel do farmacêutico dentro do laboratório, ele acaba sendo mais de liderança Hum, e a parte burocrática e da conferência. Por exemplo, a conferência da fórmula. A fórmula foi feita. E isso passou por um outro farmacêutico que fez a conferência inicial, que é o quê? Conferir se foi incluso no sistema igual à receita que o médico prescreveu uhum, e se está tudo conforme. O rótulo, as doses, então tudo tem que ser conferido. E aí ele desce essa ficha para o laboratório. É feita a pesagem, é feito todo o medicamento, guardados nos potinhos, tudo certinho, vai para a liberação, que é a conferência final, onde está o uhum, farmacêutico, que ele vai fazer essa conferência. O que ele vai fazer? Pegar a receita, pegar a ficha, o que foi pesado, as doses. Ele vai fazer essa conferência de tudo, de rótulo, de colocar se o medicamento pode ser exposto ao sol ou não. Então, assim, uhum, tem que ter todos os cuidados no medicamento em si. E aí, por exemplo, se o medicamento dobrou a dose, tem algumas fórmulas que são maiores, e aí, devido à quantidade de miligramas que tem de cada um dos ativos, pode ser que uma dose que o médico prescreveu, tomar uma cápsula ao dia, às vezes ele prescreve assim.
Só que pode ser que essa Uhum. uma cápsula vire 2 cápsulas, por causa do tamanho da cápsula, da quantidade de Ou até mais, né? ou Às até vezes, mais. Então a gente coloca especificado, o farmacêutico coloca lá especificado colocar também. uma dose igual Uma 4 dose igual a 4 cápsulas. cápsulas, uma dose igual a 5 cápsulas, em vários locais, e é explicado para o paciente na hora da entrega do medicamento. Bom, eu estava aqui pensando assim, a gente sabe que quando a gente fala, porque o fitoterápico, o fármaco manipulado, o pessoal fala é natural, né? A gente sabe Uhum, que não é 100% natural, sim. mas eu queria saber de você, assim, aí é uma opinião sua como profissional da área, quando eu manipulo algo, sei lá, seja qualquer coisa, que seja um creme, Uhum, que seja um shampoo, que seja algum uma fármaco, uma cápsula, cápsula para um tratamento. um gel transdérmico, né? Exatamente, que queira melhorar, sei lá, o meu desempenho, a memória, eu Uhum. queria saber de você, isso funciona mesmo? Sim, eu sou totalmente, assim, eu acredito muito na manipulação, né? Essa área magistral é uma área que me encanta muito, justamente pela questão que eu te falei da individualidade de doses, de poder fazer associações, de poder se reduzir doses, de encontrar a dose adequada para aquele paciente, porque nem Hum, sempre o que você precisa é o que eu preciso. Então, como que eu vou saber a dose adequada para você? Às vezes você está tomando um excesso que não é necessário. Então, esse poder mexer ali nas doses, nas associações, fazer essa diferenciação, por exemplo, na forma uhum, farmacêutica, eu não gosto de cápsula. Se ele for, por exemplo, em uma drogaria, e tiver lá em cápsula, ele vai ter que tomar em cápsula, porque se aquele uhum. medicamento não tiver outras formas de farmacêuticas de administração, ele não vai conseguir tomar o medicamento, se ele não consegue tomar É em um comprimido. manipulado, você pode fazer um pó Manipulado, que ele você pode pode bater na fazer vitamina. sachê, que você pode colocar sabor ou não, pode bater Hum, com suco, com vitamina. No manipulado, você pode fazer pirulito para mulher que sente muita vontade de comer doce ou bombom, olha que que também legal. é sem glúten, sem lactose, são todos naturais, com adoçantes naturais também. Então é tudo bem mais diversificado. E com certeza tem eficácia. Eu utilizo manipulados, é Hum. algo que eu sempre utilizei e que eu vejo resultados tanto em mim como também nos meus próximos familiares, nos pacientes. A gente consegue ver um resultado muito bom. É que às vezes eu vejo o pessoal comentando assim, eu vejo o pessoal meio cético assim, mas será que isso funciona mesmo? Então, ou seja, se eu for vou pegar um nutricionista aqui, então se eu for no nutricionista e ele prescrever um, um fármaco manipulado para mim com X miligrama e depois, sei lá, pegar a Letícia ali, colocar os mesmos X miligrama, isso não está muito correto. Não, isso depende também. É porque é por isso que a prescrição Para não ter uma fórmula engessada, né? é por Uma isso também, ao receita. mesmo tempo que a prescrição ela é muito difícil Hum, de entender. Não é algo simples. Então, por exemplo, não é porque eu estou formada em tal área agora que eu vou começar a prescrever aqui. Eu achei que eu acho que isso é legal com isso. Eu vi na internet que isso é bom, vou colocar também. hum. Então, assim, não é assim, porque às vezes o medicamento ele pode ser de fato aquela dose usual dele que funciona, que tem estudos científicos que funcionam realmente. Então, por vezes, pode ser que a dose dele usual de funcionamento vai ser a mesma para você e para ela. Agora, com relação a fórmulas mais especializadas, mais individualizadas, que não sejam, por exemplo, um ativo só específico, Hum. aí não, aí é diferente. Porque aí você pode, de fato, olhar a individualidade de cada paciente, que é o ideal. É porque eu pensei aqui como nutricionista. Eu já vi nutricionista que prescreve uma dieta individualizada, igual a gente na Uhum. estética. Na estética também a gente faz um tratamento individualizado. Individualizado. Eu não faço os mesmos procedimentos estéticos que eu faço com o paciente A, não são os mesmos com o B, porque tem as questões Sim. da genética, as características distintas. Eu imagino também que existem nutricionistas que fazem uma dieta, prescreve uma dieta, vamos colocar, Personalizada, personalizada, mas individualizada. existe nutricionista que tem uma que ele já só faz, É, só imprime, entrega.
porque eu já passei por isso. E aí Infelizmente, que às vezes é a mesma dieta minha, a da Letícia, a sua é a de que é todo mundo, totalmente nada a Que ver aí, por serem metabolismos completamente diferentes, né? Então, assim, isso aí eu acho que acontece em diversos profissionais, né? Da área, assim, em todas as áreas profissionais tem uhum, os bons, os melhores profissionais e tem os profissionais que são ali que querem ganhar dinheiro, ganhar tempo e não se preocupam tanto com a saúde, mas se uhum, preocupam mais com o ganho financeiro, o retorno financeiro. Isso infelizmente existe e não era para existir, principalmente na área da saúde, porque é, a gente está mexendo com vidas, né? Nós não isso. estamos mexendo ali com papéis, com algo que pode ser rasgado, pode ser reimpresso, mas vidas são muito importantes. Por isso que cada detalhe, cada processo, ele deve ser acompanhado na manipulação. Por isso que não é interessante o paciente pegar qualquer fórmula que ela viu ali na internet para Uhum, emagrecer, vou tomar. Nem tudo que está descrito nesses rótulos, né, de alguns que, principalmente esses que não são de fato autorizados, autenticados, é, não é o que tem, só o que tem ali. Então, por vezes, há outras misturas, tem que ser de fontes confiáveis. Bom, eu acho que é isso, Letícia. Eu tô satisfeito, fiquei impressionado. Eu acho que é uma área pouco Muito boa, né? explorada e É, uma poucos, área de boa fato. e eu não vejo em Brasília não tem, né, uma especialização, nessa farmácia de manipulação. Eu acho que assim, voltado em si para a prescrição, para o básico da prescrição, até a possibilidade de associação e a interação. É o que eu vejo que tem menos hoje em dia, essa preocupação com a interação. Uhum, Porque, igual eu te falei, não há interação só entre um medicamento e um suplemento que foi prescrito, mas a interação com o que você está tomando ou comendo com o medicamento que você está tomando. E a interação entre medicamento e medicamento. Então, uhum. é muito amplo isso. E aí não sabe, né? Porque não se preparou, não estudou para isso. Para isso, É exatamente. verdade. Bom, pessoal, é isso. Eu queria te agradecer, professora Aline. Muito obrigada. A gente está muito contente, né, com a sua vinda para o Isaac. Eu sei que vai somar bastante, É porque excelente. Eu fico muito feliz. a gente tem uma procura grande de alunos querendo sair daqui para ir para Goiânia. Eu falei, não, calma, me cobrando aí, não, Joaca, vai arrumar essa pós, calma, tem que arrumar alguém que tem expertise na área, que Sim. gosta. E a gente, eu sempre falo que quando a gente conversa assim, a gente vê quando a pessoa faz o que gosta, É, é outro nível. é outra coisa. E Eu sou parece que apaixonada, você gosta, realmente. dá para perceber, você Eu gosta gosto muito. bastante. Bom, é isso, eu só queria te agradecer, Eu que né? agradeço. Muito obrigada mesmo pelo convite, Que pela bom. oportunidade. E estamos juntos aí.